Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial no CATIA na plataforma 3D Experience. Nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre dois comandos que eu ainda não comentei no canal, né? Que são esses comandos aqui, né? O comando de rib e o comando de slot. Esses comandos, né, servem, como está ilustrado aqui, para gerar geometria a partir de um esboço que percorre um determinado caminho, né? Por conta disso, essas ferramentas necessitam de dois esboços, né? Uma para definir um caminho e outra para definir o que vai percorrer aquele caminho para geração de geometria ou remoção de material, né? Então, eu vou começar aqui delimitando, né, um certo caminho. No caso aqui, eu não vou me preocupar em restringir por completo, né, a minha geometria. Eu vou fazer um caminho um pouco arbitrário aqui usando a função spline. Tá? Então, essa função aqui permite a gente realizar curvas suaves, né, que tem algumas propriedades de derivada e tudo mais. Mas para título ilustrativo, né? Se eu quiser editar uma spline, eu posso dar dois cliques, né? Que eu posso habilitar a tangência ou desativar a tangência em qualquer um dos pontos de controle, né? Esses pontos aqui são chamados pontos de controle. Habilitando, inclusive, a tangência, a gente pode criar constraints, né? Usando o comando de constraint mesmo. Então, por exemplo, né? Deixa eu habilitar aqui no primeiro e no último ponto. Aparece aqui, ó, no nosso sketch essas setinhas, né, que podem ser utilizadas, né, para determinar a orientação, né? Então, por exemplo, aqui se eu quiser que ele saia de forma tangente aqui, né, posso fazer assim. E daqui, com respeito a esse cara aqui, eu quero que seja tangente coincidente, não, aqui eu queria definir um ângulo, né? Vou definir um ângulo, isso mesmo, 90 graus, certo? Então, a gente pode ajustar, né, a orientação dessa curva e também as coordenadas dos pontos, se a gente quiser, usando restrições, né? Por exemplo, a coordenada desse ponto aqui nessa direção e assim por diante. Eu não vou me preocupar em fazer isso, quero deixar um caminho aqui meio arbitrário para gerar a minha geometria, né? Então, o primeiro passo é esse, né? Definir um caminho que a gente quer adicionar ou remover material. Aqui, eu vou até voltar aqui e editar um ângulo aqui, por exemplo, esse de 90 aqui, né? E colocar ele, por exemplo, de 30 graus. Então, vou deixar esse ângulo assim, vou sair, né? E agora eu tenho que definir o que eu quero estudar, né? Geralmente a gente coloca sempre o que a gente quer estudar normal a essa curva, né? Então imagina que eu tenho, por exemplo, aqui um círculo, né? Eu quero puxar esse círculo por essa curva, mantendo ele sempre perpendicular à curva, né? Nesse caso aqui eu poderia criar o meu círculo, né? Então, começando aqui nesse ponto, né? De qualquer forma que eu vou precisar de um plano auxiliar. Ou então nesse ponto, né? Para criar o plano auxiliar, eu posso vir aqui em Plane. Vou criar, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Eu não quero que seja um offset de um ponto, né? Eu quero que seja normal uma curva, por exemplo, né? A curva seria essa. E o ponto, eu gostaria que fosse esse ponto aqui. Então, aqui vai ficar o meu plano auxiliar, né? Eu também poderia escolher um ponto, esse outro ponto, né? Ou então, para gerar um plano para começar nessa outra curva aqui, eu também poderia fazer um offset a partir do plano adequado aqui, já identificado, né? Então, aqui eu vou dar um OK. E nesse plano aqui eu vou desenvolver um outro esboço, né? E aqui seria meio que a seção transversal, né, do que eu estou querendo fazer uma varredura, né? Primeiro eu vou projetar, né, esse ponto aqui. Para projetar eu clico ali, aqui no final eu tenho aqui a opção de projetar elementos, né? Então, aqui eu vou dar simplesmente um OK. Aqui o ponto foi projetado, talvez está um pouco difícil de ver, né? Mas está aparecendo um maisinho. Esse mais é quando o ponto não está sendo usado como elemento de construção. São raras as vezes em que isso acontece, né? A gente quase sempre quer um ponto como elemento de construção. Então, vou transformar ele no elemento de construção, que é o que eu desejo. E coincidente com aquele ponto, eu vou definir um círculo, né? Aqui eu vou, deixa eu só me certificar que aqui ele já ficou coincidente, e aqui eu vou definir, por exemplo, um diâmetro, né? Definir um diâmetro inicialmente de 20,
Isso, de 20 eu acho que vai dar para ilustrar uma das questões que eu gostaria de mostrar usando esse comando rib, né? Então agora eu estou pronto para usar o comando, né? Eu tenho dois perfis, um perfil do que eu quero varrer e o outro, né, que indica por onde eu quero varrer esse perfil, né? Então aqui eu clico no comando rib e é justamente as seleções que eu tenho que fazer, né? Então o perfil que eu quero varrer vai ser aqui no caso o meu esboço 2 e a curva central vai ser o meu esboço 1. Aqui, né, propositalmente, eu coloquei um diâmetro, né, da minha circunferência grande para o caminho, né, associado com a curvatura do meu caminho, né. Então, o CATIA ele me dá um aviso, né, de que o perfil e a curva de centro leva a uma configuração que tem uma torção, né, eu usei uma curva de centro com uma curvatura menor, né. Eu vou aceitar isso, né? E aí dá para ver, né, que quando acontece esse problema, o caminho fica vermelho, né? Inclusive, se eu rotacionar aqui, né, e chegar, aproximar aqui, por exemplo, nessa curva aqui, ó, dá para ver que aqui vai aparecer uma quina, né? O CATIA não aceita a gente gerar a geometria dessa forma, tá? Então, no caso aqui, né, para contornar esse problema, eu poderia editar qualquer um dos meus esboços, né? Eu vou primeiro tentar editar aqui o do perfil. Vamos ver se eu dou conta fazendo nele. Colocar aqui, por exemplo, um diâmetro menor de 5, né? E sair. E aqui agora já vai dar certo, né? Não vai acontecer mais aquele problema que estava acontecendo aqui, certo? Aqui eu vou dar um preview, dá para ver a geometria, né? E dá um OK e está pronta a minha geometria. Novamente, né, o que eu vou varrer, né, aqui o esboço que eu quero varrer, não necessariamente precisa ser um círculo, né, pode ser uma geometria complexa, né, e o caminho também ele pode ser arbitrário, tá? Aqui, inclusive, eu fiz um caminho, né, de uma curva plana, né, para fazer uma curva tridimensional eu teria que usar outro aplicativo, não Part Design, mas é uma ferramenta bastante poderosa. A outra ferramenta análoga, né, é a ferramenta do tipo slot, né? Então eu vou deletar aqui, né, o meu rib, já ilustrei como funciona esse comando, não quero deletar os elementos agregados, né? E vou criar, né, uma geometria de referência, por exemplo, aqui nesse plano. Vou desenhar aqui um retângulo, por exemplo, que comece aqui assim, né? E aqui eu vou sair do aplicativo, não estou me preocupando em restringir o esboço, né? Lembrando, é sempre uma prática boa. Aqui eu estou interessado em mostrar a funcionalidade de alguns comandos específicos. E aqui eu vou dar um pad de 50 desse esboço para o outro lado. Reverter, dar um preview, ok. E aí agora então vamos supor, né, que eu tenho inicialmente uma peça que eu quero remover, né, material usando então um recurso de varredura, né, no caso então é o comando slot, certo? Ele funciona de forma análoga, né, ao comando rib. Então eu tenho que selecionar o perfil que eu quero remover, no caso aqui seria o sketch 2, e também uma curva de centro, que seria o sketch 1, né? Então aqui está o meu... Aqui está tudo ok, né? Não aconteceu o mesmo problema, que eu já adequei o meu perfil com a minha curva de centro para não acontecer quinas, né, e torções do meu caminho. Se eu der um preview, eu vou ver que eu vou estar removendo o material, né? Aqui tem outras opções, né? Aqui, por exemplo, é de um perfil engrossado, né, grosso, ele vai simplesmente usar, né, a aresta, né, do meu perfil, adicionar uma espessura e remover aquilo, né? Então, se eu der uma olhada aqui, né, ele está meio... Peraí. Ele está meio que removendo, né, um ânulo, né, e não um cilindro com curvatura, né. Outra opção legal, né, essa daqui eu vou desmarcar, fica melhor de ver, que dá para ver, né, que quando eu comecei, quando eu terminei o meu perfil, né, ele ficou com as quinas aqui normais, né, a minha curva de centro, porque ela não está se estendendo, né, completamente para fora da peça que eu quero remover material. Isso também funciona no caso que a gente está querendo adicionar material, né, se a gente quer encontrar uma outra peça. Tem essa parte aqui, ó, de combinar os fins, né, do comando slot. Então, se eu clicar aqui, ó, dá para perceber, ele vai estender na direção normal, né, continua tangente a partir de onde eu estava aqui, ó, até o final da peça. Ó, deixa eu desmarcar. Aqui ele não continua.
Aqui se eu marcar ele continua. E da mesma forma do outro lado, né? Desse outro lado aqui também, ó. Dá pra ver que ele tá vindo aqui até o final, né? E se eu desmarcar ele vai parar aqui, né? Onde eu terminei, onde estava o final da minha curva, né? Em que eu tinha mandado fazer o comando, né? Aqui outra coisa interessante também, né? Também vale pro Rib, é a questão do controle, né? Do que a gente quer fazer com respeito a nossa seção aqui transversal que a gente está fazendo a varredura, né? Que é o nosso perfil. Aqui tem a opção da gente manter o ângulo, né? Então, aqui no caso, eu construí ele normal, né? A curva guia. Se eu colocasse ele com 50 graus, 45 graus, qualquer ângulo que fosse, essa opção aqui vai manter essa angulação. Aqui também a gente pode especificar uma direção que a gente vai puxar, né, o nosso perfil, né? Então aqui a gente tem que especificar, por exemplo, né, um eixo. Aqui se eu tentar fazer isso, né, por conta do meu caminho aqui, né, eu vou enfrentar problemas, mas de qualquer forma eu vou fazer só para ilustrar. Por exemplo, se eu quiser puxar, né, ao longo da direção Y, né? Então aqui eu vou inserir um eixo Y, ele vai dar um problema, né? Mas aqui dá para ver, né, que o meu perfil ele vai ficar sempre na mesma orientação e eu estou puxando ele, mantendo a orientação com respeito ao eixo Y, né? Então, inclusive, chega aqui um ponto, ó, que ele vem e aqui ele vai dar um problema, porque vai trocar, né? Então, ele não vai aceitar aqui no caso. A mesma coisa se eu tentar com eixo X aqui, não vai dar certo, né? E aqui também, usando uma superfície de referência, a gente também pode utilizar, né? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje eram esses dois comandos, né, de rib e slot. Não são comandos difíceis de utilizar, tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, para não acontecer esse tipo de coisa, né, dar um merge nos finais, né, dos comandos e tudo mais. E, bom, vou ficar por aqui então, pessoal, até a próxima.